E Salmo 119. O Espírito Santo ainda procura corações puros em um mundo corrompido. O testemunho de Josias. Você já sentiu que algo dentro do peito ficou pesado demais, mesmo quando ninguém ao seu redor percebeu? Um cansaço que não vem do corpo, mas do interior. Uma sensação de estar vivendo, caminhando, conversando, fazendo tudo o que precisa ser feito, mas ao mesmo tempo guardando uma espécie de silêncio profundo e difícil de explicar. Existem momentos em que o coração parece estar tentando te avisar de algo, mas você não sabe interpretar. Como se a alma estivesse cansada de ser forte o tempo todo. Durante a vida, pequenas coisas se acumulam. Palavras que machucaram, mas você deixou passar para não ferir de volta. Situações em que você teve que ser maior do que realmente podia naquele momento. Responsabilidades que você assumiu porque sabia que, se não fosse você, ninguém mais faria. E aí, devagar, parte por parte, a alma vai se cobrindo de camadas. Não porque você escolheu isso, mas porque foi o jeito que encontrou para continuar. O Salmo 119 pergunta: como manter puro o caminho? Essa não é a pergunta de alguém que nunca caiu. É a pergunta de alguém que já cansou de tentar continuar sozinha. Pureza não é nunca ter errado. Pureza é sentir falta de Deus. Há um ponto da vida em que a fé não é mais sobre entender, é sobre sustentar. E é nesse ponto que o Espírito Santo se aproxima. Ele não chega como quem exige explicações. Ele não pergunta por que você guardou tanto dentro de si. Ele apenas se coloca ao seu lado. Ele sabe do cansaço que não foi falado. Ele conhece a dor que nunca saiu pela boca. Ele viu quando você manteve o sorriso enquanto o coração pesava. E essa consciência divina não vem para expor, vem para abraçar. Às vezes, você sente um aperto no peito sem motivo aparente. Uma vontade de chorar que chega sem aviso. Uma necessidade de silêncio, mesmo quando tudo ao redor pede movimento. Essas sensações não significam fraqueza. São sinais de que algo dentro de você quer espaço para respirar. O templo interior ficou cheio demais. E quando a alma fica apertada, Deus chama você de volta para Ele. Essa volta não é um retorno dramático, é um retorno lento, gentil, profundo. Como quem abre a janela depois de muito tempo e deixa o ar entrar. Como quem se permite sentir depois de meses de autoproteção. Como quem entende que não precisa carregar tudo sozinha. Existe um momento em que o coração percebe que o que ele buscava lá fora sempre esteve em Deus. E esse momento pode acontecer no meio de um choro silencioso, no banho, olhando para o teto, tentando dormir, ou agora, enquanto você escuta essa palavra. Você não está quebrada demais para ser restaurada, não está distante demais para ser encontrada, não está vazia demais para ser preenchida. A alma só cansa quando carregou amor e dor ao mesmo tempo, e Deus sabe disso. A presença dele não chega com barulho. Ela chega como um descanso que não exige explicação. Como um abraço sem braços, mas que envolve tudo. Como uma verdade que não precisa ser entendida para ser reconhecida. Hoje, você não precisa provar que acredita. Não precisa se justificar. Não precisa se ajustar para parecer pronta. Deus encontra você exatamente onde o coração está agora. E Ele começa a restaurar o que você achou que nunca voltaria. Não força, não apressa, só deixa acontecer. A pressão que você sentiu por tanto tempo não precisa continuar. Deus está tocando esse lugar que você guardou. A cura começou. Imagine um reino inteiro vivendo sem lembrança da presença de Deus. O templo que antes havia sido o centro da adoração, agora permanecia em ruínas silenciosas. As portas estavam fechadas há tanto tempo que a poeira já fazia parte das paredes. Os cânticos haviam cessado, o altar estava frio, o som dos sacerdotes já não ecoava pelos corredores. A luz que simbolizava a aliança havia se apagado sem testemunhas. Foi nesse cenário que Josias cresceu.
Ele não herdou um povo fervoroso, herdou cansaço espiritual, desordem, descuido, herdou uma fé que havia sido trocada por ídolos, herdou um silêncio que não era paz, era abandono. O ambiente onde ele nasceu não lhe ensinou a orar, não lhe mostrou a beleza da aliança, não lhe apresentou o Deus vivo. E ainda assim, algo dentro dele começou a pulsar de maneira diferente. Nasceu para reinar ainda criança, muito jovem para entender o peso da coroa, mas velho o suficiente para sentir o peso do vazio. O palácio carregava a aparência de grandeza, mas por dentro ele era oco. A adoração havia sido substituída por rituais vazios. O povo se acostumou a viver sem presença. E quando a presença é esquecida, o coração perde o centro. Josias poderia ter seguido o mesmo caminho, poderia ter repetido os erros dos reis anteriores, poderia ter governado como quem apenas administra ruínas. Mas havia uma inquietação dentro dele, uma espécie de saudade de algo que ele nunca tinha visto, mas que reconhecia. Uma saudade do sagrado, uma saudade da luz, uma saudade da verdade. Essa saudade é sempre obra do Espírito. Um dia, enquanto as reformas do palácio aconteciam, alguém encontrou um objeto esquecido, enterrado sob entulho, guardado por descuido, não por honra. Era o livro da lei. Não era só um texto. Era a voz de Deus, silenciada por gerações. O sumo sacerdote o trouxe até o rei. E quando Josias ouviu as palavras que ecoavam daquele pergaminho, algo dentro dele rompeu. Aquelas palavras não eram novas, eram eternas, mas para Josias eram como água em terra seca. O coração dele entendeu antes mesmo da mente. Reconheceu quem o estava chamando. E quando a alma reconhece Deus, não há resistência que permaneça. Josias rasgou suas vestes, não em desespero teatral, mas em quebrantamento real. O rasgar das vestes era o rasgar do coração. Era o peso do que havia sido perdido e o desejo urgente de reparar o que foi deixado para morrer. Não era remorso, era retorno. O rei poderia ter tratado aquilo como emoção passageira. Poderia ter guardado o livro numa sala nobre e dito que um dia resolveria. Poderia ter priorizado estratégia, alianças, política. Mas ele escolheu presença. Mandou purificar o templo, mandou derrubar os altares estranhos, mandou destruir tudo que havia sido levantado no lugar de Deus. E não fez isso com pressa ou violência descontrolada. Fez com a convicção de quem entendeu que, se a casa de Deus não voltar a ser centro, tudo o resto perde sentido. Os corredores foram limpos, os utensílios foram restaurados, as portas foram abertas, a chama foi reacendida, mas o que realmente foi reconstruído não estava nas paredes, estava no coração. O templo físico era apenas reflexo do templo interior. Josias não estava reformando pedra, ele estava permitindo que a presença voltasse para o lugar que lhe pertencia. Essa história não está distante de você, mesmo que sua fé tenha passado por abandonos silenciosos, mesmo que a presença tenha parecido distante, mesmo que a alma tenha se acostumado a sobreviver, não a viver. A restauração começa quando a saudade da presença é reconhecida, quando o coração entende que não nasceu para permanecer no vazio. Se existe um templo aí dentro que ficou empoeirado pelo tempo, Deus sabe como restaurar. Se existe um altar que esfriou, Ele sabe como reacender. Se existe uma chama que parece pequena, Ele sabe como virar fogo outra vez. Josias não achou Deus porque era forte. Ele achou porque era verdadeiro. Pureza é isso. Não é jamais ter se corrompido, mas não aceitar se afastar da presença. A história de Josias revela algo profundo sobre o coração humano. Nem sempre o afastamento da presença de Deus acontece de forma consciente. Às vezes, o coração apenas se adapta ao que doeu. Certos silêncios começam como proteção
e com o tempo viram distância. A alma aprende a funcionar mesmo ferida, não porque quer esquecer Deus, mas porque não sabe direito como voltar. Quando as emoções se acumulam, sem ter onde descansar, o interior começa a se fechar. As portas vão se tornando pesadas, a sensibilidade vai ficando mais baixa. As orações perdem a espontaneidade. E a fé, embora ainda viva, passa a ser carregada com esforço, não com leveza. Ninguém percebe isso olhando de fora. O movimento é interno, lento, silencioso. O templo de Israel estava assim, fechado, empoeirado, esquecido. Não porque o povo tivesse declarado que não queria mais Deus, mas porque as dores, distrações e influências foram se acumulando até que a presença deixou de ser o centro. Nada substitui a presença, apenas ocupa o lugar onde ela deveria estar. É possível que algo parecido tenha acontecido dentro de você. Havia um tempo em que sua fé era mais simples, a oração fluía, a presença de Deus era percebida com facilidade. O coração era mais aberto, o amor era menos assustado. Com o passar dos anos, a vida pediu força. Situações exigiram resistência. Pessoas decepcionaram. Promessas se desmancharam. E a alma se protegeu, tentando sobreviver. Não é erro, é instinto de quem sentiu demais. A restauração começa quando percebemos essa saudade. Não de um momento específico, mas de um estado da alma. Aquele em que Deus era repouso e não tarefa. É essa saudade que o Espírito Santo desperta. Não culpa, não cobrança, apenas lembrança. Josias não tentou reconstruir o templo porque encontrou uma estratégia. Ele fez isso porque reconheceu algo dentro de si que respondeu à palavra quando ela foi lida. Um eco espiritual que diz: eu conheço essa voz. O coração sabe quando Deus chama, mesmo que tenha passado tempo, mesmo que tenha havido pausa, mesmo que existam cicatrizes. Esse reconhecimento é o começo da cura. Não é necessário entender tudo. Não é preciso resolver tudo. Não há exigência de força. A restauração acontece quando permitimos que a presença volte a ocupar espaço. Espaço, às vezes, é apenas abrir um pequeno lugar para Deus entrar novamente. O coração não precisa se abrir inteiro de uma vez. Basta um ponto de luz para romper a escuridão. Talvez exista dentro de você uma chama pequena, mas que não se apagou. Uma voz que nunca se calou de verdade. Algo em você que ainda sabe orar, mesmo quando as palavras não vêm. Algo que ainda sente Deus, mesmo quando parece distante. Algo que ainda deseja o sagrado, mesmo quando o cotidiano pesa. Essa parte é o templo que ainda está de pé. Deus não reconstrói começando pelas paredes. Ele começa pelo altar. Ele começa pelo coração. A presença divina não invade. Ela espera até que você permita que ela toque o que foi guardado. E agora, algo está se movendo de novo dentro de você. Não como emoção momentânea, mas como retorno, como quem reencontra uma casa que nunca deixou de existir. Nada foi perdido para sempre. Nada foi destruído de forma irreversível. Nada está tarde demais. Se existe saudade, existe caminho. E esse caminho está sendo aberto neste exato momento de forma suave, paciente, silenciosa. Deus encontra você onde o coração está, não onde você acha que deveria estar. E Ele começa a reconstruir a partir daí. A restauração já começou. Existe um instante em que o coração percebe que Deus não estava distante. Ele estava apenas esperando o momento em que você pudesse respirar novamente. A presença de Deus não chega como um impacto repentino ou uma exigência. Ela se aproxima como quem reconhece um território que sempre foi seu. É suave, constante, silenciosa e, ainda assim, impossível de ignorar. Quando a alma começa a ceder, algo dentro muda. Não é uma emoção forte. É um descanso que aparece devagar. Um alívio que se instala sem pedir permissão.
uma paz que não precisa de explicação. A restauração, que começou como lembrança, agora se torna encontro. Não há esforço para sentir, não há busca ansiosa, há reconhecimento. Como quem reencontra uma voz que sempre conheceu. Como quem entra em casa depois de muito tempo. As tensões internas começam a perder força. O corpo relaxa sem que você precise ordenar. A mente desacelera porque encontra onde repousar. As preocupações que pareciam gigantes começam a diminuir de tamanho, não porque desapareceram, mas porque deixaram de ocupar o centro. Deus reorganiza o interior antes de tocar o exterior. O coração que estava retraído se abre aos poucos, não porque foi convencido, mas porque foi acolhido. A presença não argumenta, ela cura. O Salmo 119 fala sobre guardar o coração, não como quem coloca muros, mas como quem protege o que é essencial. Pureza é isso, a capacidade de reconhecer o sagrado quando ele aparece. Josias reconheceu, e essa mesma sensibilidade está voltando agora dentro de você. Há um altar aí dentro que nunca deixou de pertencer a Deus, mesmo que tenha ficado em silêncio. Mesmo que tenha sido esquecido por um tempo, mesmo que tenha parecido frágil demais para continuar aceso, a luz não precisa ser forte para iluminar. Ela apenas precisa existir. E ela existe. A presença começa a iluminar lugares internos que estavam apagados, não para expor, mas para restaurar o que se perdeu no caminho. Algumas dores começam a ser dissolvidas. Certas memórias começam a ser pacificadas. Lugares onde antes havia peso começam a ser preenchidos de paz. Deus não devolve você ao que era antes. Ele conduz para um lugar mais profundo, uma fé mais madura, um amor mais consciente, uma entrega mais verdadeira. Não é preciso correr, não é preciso provar nada, não é preciso recuperar tudo de uma vez. O coração não está voltando para uma fé infantil, ele está se realinhando com sua origem. A força que Deus dá não é uma força tensa, é firmeza tranquila, é estabilidade que não se quebra com o vento. A presença devolve o ritmo do espírito, devolva ao corpo o descanso. Devolva à mente o silêncio saudável, devolva à alma o lugar de repouso. Onde Deus chega, o coração encontra casa, e quando o coração encontra casa, a vida recomeça, sem precisar começar do zero. Você está voltando, não para o passado, mas para o centro, para o lugar onde tudo em você respira com verdade. A presença está aqui, e ela permanece. Estamos aqui diante de ti, Deus de toda ternura, com esse silêncio que finalmente encontra lugar. O coração não precisa se explicar, a alma não precisa se apressar. Há um descanso simples quando lembramos que pertencemos a Ti. A presença que devolve sentido chegou primeiro, antes mesmo das palavras. Chegou quando respiramos mais fundo e sentimos que não estávamos sozinhos. Hoje queremos orar como quem volta para casa. Vê o que se acumulou em nós. Existem pesos que vieram pela pressa, outros vieram por amor, alguns chegaram porque tentamos segurar o mundo para ninguém se machucar. Não condena a nossa tentativa, acolhe esse esforço humano que cansou, conduz com a tua delicadeza cada parte do que guardamos. O que não soubermos nomear, tu conheces. O que não conseguirmos soltar, tu sabes como tocar. O templo interior precisa de luz. Quando abrimos um pouco a janela, o ar já muda. Quando tocamos no altar, a chama recorda o caminho. Purifica o que ficou opaco, limpa as lembranças que ainda ardem. Pacifica os cantos onde o medo armou morada. Tua mão sabe por onde começar. Tua voz conhece a ordem certa das coisas. Devolve no nosso íntimo a leveza de descansar em ti. A tua palavra permanece, ainda que o tempo tenha passado por nós com força. O Salmo 119 nos chama a guardar o coração como quem protege um tesouro. Ensina então esse caminho prático, passos curtos, porém firmes.
Escolhas simples, porém verdadeiras. Fidelidade silenciosa, porém constante. Não precisamos de gestos grandiosos, precisamos de constância mansa. Quando a verdade habita, a paz se estabelece. Existem relações que pedem reparo. Dá-nos coragem para conversas honestas, não para vencer argumentos, mas para curar fissuras. Permite que a humildade seja maior que o orgulho, que o cuidado vença o impulso, que a bondade encontre palavras antes da irritação. Onde for necessário perdoar, sustenta esse movimento. Onde for necessário pedir perdão, dá-nos mansidão. O amor amadurece quando aprende a se manter íntegro. Coloca discernimento quando a rotina se torna ruído. Nem toda urgência é missão, nem toda expectativa é chamada. Ensina a distinguir o que nasce do teu espírito do que nasce do nosso medo de decepcionar. Reorganiza o interior para que a vida exterior reflita o que és em nós. Quando a ansiedade subir, que a tua paz desça. Quando a dúvida falar alto, que a tua promessa responda. Quando a solidão apertar, que a tua presença esteja próxima. Lembra-nos quem somos, não o que fizemos, não o que erramos, não o que ficou para trás. Lembra-nos da identidade que tu nos deste, filhos e filhas amados. Essa verdade sustenta, mesmo quando tudo o mais trêmula. O coração encontra direção quando recorda de onde veio. Dá-nos visão para enxergar além do imediato. Onde a esperança parece fina, engrossa o fio com a tua fidelidade. Há caminhos que exigirão renúncias, e aceitamos caminhar com tua mão segurando a nossa. Não pedimos isenção de processos, pedimos presença nos processos. Não suplicamos por atalhos, pedimos firmeza para não nos perdermos. Se o passo precisar ser lento, que seja, contanto que seja contigo. Se o silêncio for a resposta, ficaremos no silêncio. O que importa é permanecer centrados no teu amor, que a pureza não seja dureza, e sim clareza, que a santidade não seja peso, e sim pertença, que a obediência não seja medo, e sim confiança. Quando o mundo cobrar performance, lembramos que em ti não precisamos provar valor. Quando a culpa tentar roubar o repouso, recordamos que a graça já abriu caminho. Quando a noite parecer longa, olhamos para a chama que não se apaga. Reacende em nós o primeiro amor, agora amadurecido pela caminhada. Que a fé volte a ser simples, sem se tornar ingênua. Que a coragem seja mansa, sem se tornar passiva. Que a alegria floresça de dentro, não do aplauso. Entrega-nos ao ritmo do teu coração, ao tempo certo, ao gesto certo, à palavra certa. Ensina a ouvir mais do que falar, a acolher mais do que julgar, a servir mais do que aparecer. Se houver áreas que permanecem fechadas, aproxima-te com a tua paciência. Se houver dores que resistem, trata com a tua compaixão. Se houver lembranças que ainda queimam, ressignifica com a tua verdade. Nada em nós te assusta, nada te surpreende, nada está tarde demais. Aqui nos colocamos, inteiros, ainda que imperfeitos, rendidos ainda que com dúvidas, disponíveis ainda que com limites. Hoje escolhemos de novo a tua presença. Escolhemos o caminho estreito da pureza que o Salmo 119 nos apresenta. Escolhemos manter o coração voltado para ti. Escolhemos viver como templo vivo, onde o altar permanece aceso. Que cada manhã nos encontre simples, que cada noite nos encontre em paz, que cada decisão nasça do lugar secreto. Recebe a oração que não sabemos fazer, os pensamentos que não conseguimos organizar, as lágrimas que não tentamos segurar. Tu sabes traduzir o indizível, tu sabes transformar as pequenas ofertas em vida nova, tu sabes conduzir sem nos quebrar. Toma conta do nosso caminho. A casa é tua, o coração é teu, a história é tua. Amém. Há um momento em que a palavra precisa se transformar em caminho. O que ouvimos aqui não é apenas reflexão, não é apenas lembrança, não é apenas emoção, é direção.
Algo em nós foi despertado, não para ser sentido apenas por agora, mas para continuar vivo nos próximos dias. O que começou de forma sutil precisa ser cuidado com intenção. A presença que tocou o coração não veio para fazer visita, mas para permanecer. A restauração não é um evento, é um processo. A alma não se abre de uma vez, mas em camadas. E Deus sabe o ritmo de cada uma delas. Ele conhece o tempo certo de cada gesto, de cada cura, de cada movimento interno. Se algo em você se levantou, mesmo que devagar, isso já é transformação. Quando Josias encontrou o livro, tudo mudou porque ele decidiu não voltar ao que estava antes. O que fez diferença não foi o impacto do momento, mas a constância do reencontro. A chama que se reacende precisa de cuidado. Basta pouco para manter viva, desde que seja diário, desde que seja verdadeiro, desde que seja seu. Por isso, agora, é tempo de escolher como caminhar a partir daqui. Não é uma escolha grandiosa, é simples, mas profunda. Continuar abrindo espaço. Quando acordar, respire e diga: Senhor, que o meu coração permaneça teu. Quando sentir que a alma pesa, pare por um instante. Quando o mundo pedir pressa, lembre-se da paz. Quando o medo tentar endurecer sua ternura, recorde que você foi criada para amar sem se quebrar. O templo dentro de você não está em ruínas. Ele está sendo restaurado. A cada segundo em que você volta a atenção para Deus, a chama cresce um pouco mais. A cada escolha pequena que honra a presença, o caminho se firma. A cada gesto que nasce do amor e não da pressa, o coração se purifica. E pouco a pouco, aquilo que parecia impossível se torna leve. Você não está caminhando sozinha, não está reconstruindo pelas próprias mãos, não está tentando se salvar pela força do próprio esforço. Deus está conduzindo, Deus está levantando, Deus está ensinando o ritmo. E o ritmo de Deus é diferente do mundo. Onde o mundo acelera, Deus sustenta. Onde o mundo exige, Deus abraça. Onde o mundo endurece, Deus amolece. Onde o mundo esgota, Deus reabastece. Por isso, guarda esta verdade. A pureza não é ausência de falhas, é presença de Deus. Se a presença estiver aqui, o coração permanecerá vivo. Agora, antes de encerrarmos, quero que você faça algo muito simples, mas muito importante. Reconheça o que Deus começou em você hoje. Não importa a intensidade, não importa se foi lágrima, silêncio, paz ou apenas um calor leve no peito. Tudo isso é encontro. E encontros com Deus nunca são pequenos. Agora sim, chegamos ao momento de despedida, mas não de separação. Nos encontraremos novamente, porque a jornada não terminou aqui. Ela está começando. Se esta palavra falou com você, se atingiu um lugar que você reconhece como verdadeiro, se despertou saudade de Deus, se acalmou o coração ou reacendeu a chama, não deixe isso morrer sozinho. Compartilhar esta mensagem é continuar o movimento. Alcança alguém que talvez esteja carregando o mesmo peso que você já carregou. A cura que passa adiante se fortalece em quem dá e em quem recebe. Então, se puder, curta este vídeo, se inscreva no canal e envie para alguém que você ama, não como tarefa, mas como semente. Há alguém esperando por essa presença também. E agora, com calma, receba paz, receba descanso, receba leveza. Que o Senhor abençoe sua mente com silêncio bom, seu coração com direção suave e sua alma com repouso verdadeiro. Que o templo dentro de você continue aceso, que a pureza permaneça viva, que a presença seja sua casa, fique com Deus.